Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a cada um dos meus irmãos que está aí conosco aí no EBD levado a sério. Você que está nos ajudando aí, assistindo todas as aulas aí que estão sendo colocadas aí, todos os vídeos que estão colocados no nosso canal. E para você que não me conhece, eu sou o irmão Alair Bento Proença. Isso mesmo, eu que sou professor de escola bíblica dominical, sou formado também em pedagogia. Pertenço à Igreja Assembleia de Deus, né? E congrego no setor de número 53. Trago a vocês aqui a aula de número 13, aqui do primeiro trimestre de 2019. Isso mesmo, estamos caminhando para o segundo, né? O próximo vídeo vai ser postado aí, vai ser já da próxima revista, que é o Tabernáculo. Um assunto muito importante que cabe falar para vocês aí lá na próximo vídeo. Amém? Vamos a nossa aula então, meus irmãos. Antes de mais nada, eu peço para você que está chegando agora, ó, venha dar aí, ó, venha ajudar aí no canal aí. Eu quero que você se inscreva no canal e ative o sininho para que você venha receber novas, né, quando for postado vídeos novos, você venha ser notificado de vídeos sair, né, no nosso canal. E para você que já está acostumado no canal, não esqueça de dar o like aí, ó. Isso nos ajuda muito aqui no canal, para que novas pessoas venham a ser alcançadas pela palavra de Deus. Vamos à presente lição então, meus irmãos? Antes de mais nada, vamos aqui, ó. Não podemos esquecer do texto aqui, o texto áureo. Vamos fazer a leitura? Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Bom, agora vamos à verdade prática. Isso também é importante, meus irmãos. Vamos acompanhar aqui junto comigo aqui. O Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Meus irmãos, orar sem cessar, orando sem cessar. Isso é um assunto muito importante, meus irmãos. É um assunto muito importante. Eu acredito que todo crente, né, toda pessoa que aceita Jesus sabe que ele precisa orar. Mas com certeza tem algumas pessoas que não entendem isso e não conseguem entender ainda. Mas o que podemos deixar bem claro para os irmãos é o seguinte: para que você possa ter um contato aí íntimo com Deus, você precisa orar a Deus, você precisa buscar a Deus. Aí você vem aquela questão, mas irmão, o título da lição é orar sem cessar. Como isso funciona? Eu devo orar todo dia, toda hora, todo momento? É praticamente isso, meus irmãos. Orar sem cessar, na verdade, é você ter um contato íntimo, um contato contínuo com Deus. É isso que temos que colocar em mente. É um contato contínuo. Um contato que você, na verdade, no seu andar, no seu falar, no seu interagir com as pessoas, você tem esse contato com Deus. Para que isso ter esse contato com Deus, você tem que estar o quê? Ligado a Ele. Você tem que estar o quê? O seu pensamento ligado ao Todo-Poderoso. Tá certo que você não pode esquecer das demais coisas que existem aqui na net. Você não pode ficar desligado das coisas que acontecem no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu veículo. Você tem que estar ligado no trânsito, né? Ligado do seu trabalho, para que não venha ter problema. Só que a grande questão, você tem que estar em contato com Deus. Então vamos aqui para uma definição aqui mais ampla aqui no primeiro tópico, né, que tem por título aqui a oração, né? Ele traz uma definição aqui, que é uma definição de fé das igrejas da Assembleia de Deus, que diz assim, meus irmãos, ó: a oração como ato consciente pela qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. A oração é central para a vida cristã. A fé cristã não prescreve local, dia da semana, horário ou postura de pé, sentado, ajoelhado para fazer as orações. O que olhamos bem aqui, meu irmão, preste bem atenção no que ele diz aqui, ó, que a questão não é só com palavra, mas também com pensamento. O seu pensamento ligado a Deus. É isso que temos que colocar em mente, é isso aí. O seu pensamento que tem que ligar a Deus. Você pensando, você buscando a Deus também com o seu consciente, com a sua consciência, uma lógica sua, você buscando a Deus. Não precisa somente com palavras, mas com o seu coração falando diretamente a Deus. É algo simples de você entender, o seu coração estiver ligado a Deus, buscando a Deus, você está tudo bem com Deus, está indo no caminho certo. Pois bem, aqui no segundo subtópico, né, que vem aqui exemplos bíblicos, uma coisa que temos que colocar em mente é o seguinte:
esses exemplos vêm lá desde de Sete, quando Sete, na verdade, começou a invocar a Deus. Quando se fala em oração, fala em invocar, buscar a sua face, buscar a presença de Deus. É algo que nós temos que colocar em nossa mente, colocar em nosso coração, buscar a presença de Deus, buscar a comunhão com Deus. Então o que acontece? Você vê que não é só essa questão não é algo de agora. Os patriarcas, né, Abraão, Isaac, Jacó, eles buscavam a Deus, buscavam orar a Deus, buscavam a presença de Deus. É tanto que até Jesus buscou, na verdade, deixou um exemplo da oração. Jesus deixou bem claro, ele que é um homem que vivia em oração. Ele, na verdade, a Bíblia fala que ele passou a noite em oração quando foi para escolher, no dia de manhã, escolher os 12 apóstolos. Aí você olha assim, mas ele não era Deus? Ele não era o Deus? Na verdade, meus irmãos, ele era Deus mesmo. Ele era Deus, não, ele é. Ele não era, ele é Deus. Aí vem a questão assim, de por que ele estava orando? Porque é o seguinte, isso é para deixar exemplo para nós. Se Jesus, como homem, buscou a presença de Deus, buscou ter esse contato com o Pai, por que nós, que somos simples e meros mortais, não devemos buscar a Deus? É uma realidade que nós temos que colocar em nosso coração. Nós precisamos, há uma necessidade. Não é algo que, é algo que eu preciso, que eu necessito. Eu sou dependente de Deus. Por isso eu oro a Deus. Por isso que eu busco a presença de Deus. Porque há uma necessidade no meu coração, há uma necessidade em mim. Enquanto eu não reconheço essa necessidade, fica difícil de você buscar a presença de Deus. A partir do momento que você coloca essa necessidade da presença de Deus na sua vida, você tem tudo para você caminhar em direção a Deus e receber a presença dele, estar na presença dele. Você só tem essa presença se você estiver caminhando em direção, essa direção que é a necessidade, você necessitando, você se colocando na posição como a pessoa que precisa, a pessoa que necessita, que é dependente. A partir do momento que você coloca na posição de dependente de Deus, você está indo para o caminho certo, você está recebendo a presença de Deus, você estará em contato com Ele a todo tempo. Amém, meus irmãos? Bom, meus irmãos, a grande questão é o seguinte: a oração no Sermão do Monte. Quando Jesus estava falando sobre essa oração, uma coisa que cabe salientar é o seguinte: existe uma seita, um grupo religioso que acredita que orar, você fazer essa oração nas praças, você fazer oração em público, é errado. Existem as pessoas que têm essa ideia na cabeça deles. O que cabe salientar aos irmãos é o seguinte: quando Jesus estava falando sobre essa questão de orar na praça, orar no local público, ele não estava proibindo a pessoa de orar em público, porque Jesus orou. Se você for buscar ali nos evangelhos, você vai ver que Jesus orou, buscou a Deus, né, fez oração em público. O que aconteceu? Quando Lázaro estava lá no morto, estava no túmulo, estava lá naquele lugar lá, frio, né? O que aconteceu? Jesus orou a Deus ali, ó, em público. As pessoas viram ele orando, viram ele buscando a presença de Deus, buscando contato ali com o Todo-Poderoso. O que acontece? Ele buscou. Então, seria uma contradição ele falar, né, sobre essa questão da pessoa, a questão dele querer proibir, né, se fosse a questão dele querer proibir a oração em público, ele orando em público. Seria uma contradição. Mas não é uma contradição. Na verdade, ele está falando do jeito de você orar em público. Porque a grande questão que tem ali é o seguinte: os escribas e fariseus, eles tinham o mau costume, na verdade, de orar, né, buscar a presença lá e colocar os braços acima, e estava ali, diz que estava buscando a presença de Deus, mas na grande realidade eles estavam o quê? Eles estavam procurando ter mérito, procurando ser glorificado pelas pessoas, estavam querendo ser glorificado pelos homens. É isso que temos que colocar em mente. A pessoa procurar ele procura a glória aqui na terra. Ele estava ali naquela posição, mas procurando a glória dele, a glória ali, naquele momento. Mas que a glória que temos que buscar é lá a glória do céu, não aqui na terra. Não para ser reconhecido pelas pessoas. A partir do momento que você se coloca na posição, você busca lá aquela oração bonita, com palavras bonitas, colocando ali para que você está no meio das pessoas, né? E você começa a fazer aquela oração bonita, aquela oração assim, para se aparecer, que as pessoas olham, ele ora bonito. Aí ele já está recebendo a glória dele, que ele merecia, na verdade.
Entendeu? O que acontece que nós temos que colocar em mente é o seguinte, que nós temos que colocar em nosso intelecto é o seguinte: a oração tem que ser direcionada a Deus para que o nome dele venha a ser glorificado, para que o nome dele venha a ser exaltado, não o nosso nome. É esse o pecado dos escribas fariseus. Eles tinham essa mania de ficar ali buscando ali a presença de Deus em público, mas para ser reconhecido pelos homens e não ser reconhecido por Deus. O grande erro foi isso aí. Aí o que acontece? Aí quando entra aquela posição, eles colocam essas pessoas que defendem isso, né, que falam que não pode orar em público, eles falam que a oração tem que ser oração lá no seu quarto, às escondidas. Mas aí que entra um grande detalhe. Que adianta você estar lá no seu quarto escondido, só que o seu coração não está em Deus. O seu coração não está na presença de Deus. Não está. A pessoa vai lá e busca, está buscando no escondido, lá no quartinho dele lá, só que o pensamento dele está lá em outra coisa. Algo que não edifica, algo que não busca aquela edificação da sua alma. O que temos que colocar em mente é o seguinte: eu tenho que buscar a presença de Deus para que eu venha ter comunhão. Jesus não condenou a questão de você orar lá no público. Ele não condenou você orar na igreja, no templo. Ele não condenou isso. Ele condenou o jeito da pessoa orar. A pessoa vai e cria aquele mecanismo. Aquele mecanismo. Não é à toa que tem aquela questão que ele fala também aqui, né, no terceiro subtópico, sobre as vãs repetições. A questão da pessoa ficar repetindo as mesmas coisas o tempo todo, achando que vai convencer Deus, né, que ele vai convencer a Deus, e venha receber ali a cura, receber ali aquilo que ele está esperando, que ele está buscando. Na grande realidade, o que Jesus estava dizendo ali é o jeito que você coloca, o mecanismo que se torna algo mecânico, aquela adoração sintética, aquela adoração que não vem da alma, porque a verdadeira adoração tem que vir da alma, tem que vir ali do seu coração, daquilo do seu intelecto, por isso que fala, buscar o Senhor de todo o seu entendimento, buscar o Senhor de todo o seu intelecto, é somente Ele. A partir do momento que você busca Ele de todo o seu entendimento, você está indo no caminho certo. Está no caminho que leva ao céu. A sua oração está sendo eficaz. A partir do momento que você se coloca na posição como servo, como necessitado de Deus, como aquela pessoa que está ali sem mecanismo. Igual aquela questão da pessoa ir para a igreja porque ele acostumou a ir para a igreja. Ele ora na igreja porque ele acostumou com aquela oração. É igual a questão da liturgia das nossas igrejas, Assembleia de Deus. Nós sabemos que tem aquela liturgia, o culto começa com a oração, aquela meia hora ali, o culto começa às 7 horas, e oramos até às 7h30, aí depois tem outros tempos que já começam às 6 horas, e vai até às 6h30, ou começa às 7h30, vai até às 8 horas a oração, aquela meia hora, vamos dizer que é meia hora de oração, depois tem os 3 hinos da harpa cristã, e depois vem as oportunidades, consequentemente depois da oportunidade vem a oferta, pede as ofertas, vai recolhe as ofertas, depois vem aquele cântico, né? E depois vem a pregação, depois no final da pregação vem a bênção apostólica, os anúncios, e encerra ali, aí fica aquele mecanismo, a partir do momento que aquele vira um mecanismo, aquele costumeiro, aquele arroz com feijão, ele não é eficaz. É isso que temos que colocar em mente. Quando nós buscamos a nossa oração, aquela meia hora de oração ali, no início do culto, temos que buscar aquele novidade. Buscar novidade de Deus, não mecanismo. Aí quando você vai cantar os 3 hinos da harpa, você canta com a alma, aqueles 3 hinos da harpa. Nós vamos seguir uma liturgia, só que tem que ser com a alma, com o coração. Entendeu? É isso que temos que colocar em mente. A partir do momento que nós colocamos aquilo como mecanismo, que estamos acostumados com aquilo, vamos para a igreja porque estamos acostumados com a igreja, estamos no caminho errado. A partir do momento que nós colocamos aquele mecanismo, aquele costumeiro, aquilo que é a mesma coisa, está errado. É isso que temos que colocar em mente. A verdadeira oração é isso. É quando parte do coração, da sua alma, do seu entendimento. E com isso, quando acontece isso, isso surge efeito, vem lágrimas, vem a presença de Deus, e Deus responde com fogo do céu. Mas para que isso aconteça, tem que vir do coração. O que adianta eu estar lá na igreja, lá de paletó e gravata, bonitinho, aquela roupa bonita, aquela voz, né, bonita, aquela oração cheia de vocabulário novo, aquele vocabulário novo que a pessoa usa lá o dicionário para ficar aprendendo novas palavras, para fazer a oração, para fazer a sua pregação ali, mas é sintética, não existe eficácia. É isso que Deus só recebe aquilo que vem do coração, que vem da alma, que vem aquela oração sincera, oração sincera a toca no coração de Deus. Amém, meus irmãos?
cabe salientar também sobre a questão do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Já pensou se você estiver orando aí o seu Pai Nosso, você fazendo de maneira errada? A grande questão é o seguinte, as pessoas não entendem, eles leem, mas não conseguem enxergar. Ou seja, eles veem, mas não conseguem enxergar. Eles ouvem, mas não conseguem ouvir. O que acontece? A pessoa tem que aprender a interpretar isso aí. Mas para que isso ele possa interpretar, ele precisa de quem? Ele precisa do Espírito Santo interpretando para ele. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, quando Jesus estava falando ali, ele deu uma fórmula de como você deve fazer a oração. Não é para repetir a oração. Aí você fala, então eu não devo orar o Pai Nosso? Não estou falando isso. Ali está falando uma fórmula. Se você orar conforme aquela fórmula que Jesus deixou, Jesus vai receber a sua oração. Ele começa a oração como? Ele começa fazendo a oração o seguinte: Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Ele começa glorificando a Deus. Ele começa glorificando, colocando, dando mérito a quem merece o mérito. Dando a honra a quem merece honra. Ele diz, Pai nosso que está no céu. Ele está no céu. Ele reconhece que Deus está no céu. Santificado seja o seu nome. Não é para santificar o nome dele, porque o nome dele já é santo. Ele já é santo. Ele é santo por natureza. Nós precisamos ser santificados por Deus. Mas ele já é santo. Aí ele vem. Venha a nós o vosso reino. O reino é de quem? É dele, não é meu. É dele. Venha a nós o vosso reino. E seja feito a sua vontade. Lembra quando Jesus estava lá? Ali no Getsemane? Ele falou assim, retira de mim esse cálice. Se for possível, retira de mim esse cálice. Se for possível. Mas que faça a sua vontade. Era a vontade do Pai, não era do Filho. O que devemos entender? A nossa oração tem que ser conforme a vontade do Pai, não a minha vontade. Se a minha vontade for conforme a vontade de Deus, tudo bem. Mas não é conforme a minha vontade, é conforme a vontade de Deus. É aí que nós colocamos na posição de servo e não como mestre. Porque existem algumas pessoas que ficam por aí, meus irmãos, e colocam aquela situação dizendo o seguinte: Jesus, ele é obrigado a me abençoar. Tem um pregador aí que diz bem assim, que o dízimo é por obrigação, a pessoa tem que dar o dízimo. Na verdade, o dízimo é por fé. Isso é um outro assunto, mas o dízimo é por fé. Agora, a grande questão que ele fala, a chave que eu estou querendo dizer é o seguinte, que ele fala assim, depois que você tem que entregar o dízimo, Deus é obrigado a te abençoar. Desde quando ele é obrigado a abençoar alguém? Ele é o Senhor ou ele é o servo? Entendeu como é que funciona? O que nós temos que colocar em mente é o seguinte, ele é o Senhor, eu sou servo. Então que seja feita a vontade dele, não a minha vontade. A partir do momento que eu coloco a vontade dele acima de todas as coisas, a minha oração vai ser respondida, vai ter resposta, vai ser uma oração que vai ser eficaz. Quando eu coloco ele no trono, eu coloco ele na posição que ele merece, que ele é digno. Porque ele que é o único digno de toda a honra e toda a glória. Não eu, não você, não o irmão lá fulano que está lá pregando esse tipo de heresia. Aí depois vem aquela questão. As nossas necessidades vêm em segundo plano. Primeiro ele glorifica a Deus. Depois fala sobre as necessidades. Né? Ele fala sobre o pão de cada dia. Porque é o seguinte. Você trabalha. Você tem fôlego. Foi porque Deus concedeu isso para você. Então você está o quê? Pede a Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é isso? É o pão que ele dá. Mas eu trabalho. Mas você trabalha porque Deus te deu fôlego, porque Deus te deu saúde, porque Deus te deu força para fazer alguma coisa. Sem Ele, quem é você? Na grande realidade, existe uma frase que muitas pessoas falam aí, e é uma verdade. Deus, com você. Se você estiver com Deus, Ele é Deus. Se você estiver sem Deus, Ele contigo, você é Deus. Agora você, o que você é sem Deus? Você entendeu? Se Deus prometeu, Ele cumpre. Mas uma coisa que você tem que colocar em mente é o seguinte. Se ele fizer o milagre, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Porque o que tem que prevalecer é a vontade dele. Você entendeu? Aí o que acontece? A pessoa tem que colocar ele em segundo plano. A partir do momento que nós colocamos o nosso pensamento, a nossa ideia em primeiro plano, estamos no caminho errado. Estamos fazendo uma heresia. Deu para os irmãos entenderem aí? Deu para os irmãos captar o verdadeiro significado aí?
Pois bem, aí vem o livramento dos perigos, quando fala, livrai-nos, né? Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. É aquilo que vem no futuro, algo que pode acontecer, e Jesus venha me livrar de tal situação. É isso que temos que colocar em nossa mente. Jesus vai me livrar. Deus vai me colocar numa posição. Mas isso é Ele que tem que fazer. É tanto que acontece o seguinte, muitas vezes acontece de Deus dar o livramento, Ele envia o seu profeta, envia alguém que venha nos falar, Ele dá sonho, Ele dá revelação, Ele sempre anuncia antes, e o que acontece? E Ele pode nos livrar. Existem muitos casos, eu, por exemplo, sou uma prova viva de livramento que Deus me deu. Eu posso dizer aqui, posso categoricamente falar, eu sou uma testemunha viva de que Deus ainda faz milagre, que ainda me protege e pode me livrar de todo mal. Mas isso que acontece é você reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso. É você reconhecer que Ele é Deus. A oração que você tem que colocar em mente é o seguinte, você tem que estar ligado a Deus e reconhecer que Ele é Deus. Ele é Deus. E você é um mero servo. Você é apenas um servo. A partir do momento que nós reconhecermos isso, que somos apenas servo, nós temos tudo para andar de bem com Deus e estar andando continuamente com Ele, Ele do meu lado, Ele do seu lado. A partir do momento que você reconhecer e colocar na sua mente que você é servo, você tem tudo para se dar bem com Deus, você andar com Deus, caminhar com Deus, buscar a presença dEle e receber as bênçãos que Ele tem para você. Amém? Chegamos a mais um final de mais uma videoaula, né? E eu desde já eu quero agradecer a cada um dos meus irmãos que estão nos acompanhando no canal. Para você que está chegando novo aí, o que eu posso lhe pedir, se inscreva no canal. Não se esqueça não, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e não esqueça também de ativar o sininho. Eu quero agradecer a cada um dos meus irmãos e lembrando, né, que aí vamos ter a próxima revista, né? O próximo vídeo vai ser com essa revista nova, que é o Tabernáculo. É uma lição sobre o Tabernáculo. Inclusive, cabe salientar, né, desde já adiantando para os irmãos, que na verdade o Tabernáculo representa o que? O que se colocava aí, né, a liturgia que tinha ali, na verdade, direcionava para quem? Direcionava diretamente a Jesus. Quando fala em sacrifício, direciona a quem? A Jesus. Amém? Então, eu desde já eu quero que os irmãos continuem me abençoando aí, né? Ajudando aí no canal. Eu peço que vocês venham a compartilhar esses vídeos, né? Aí nas redes sociais, onde você puder, no WhatsApp, no Facebook, né? No Instagram, onde você puder, né? Estar aí nos ajudando aí, compartilhando. Eu estarei muito agradecido. E na grande realidade, isso aqui, na verdade, é somente para alcançar pessoas, né, que estão com necessidade, estão com sede, com fome dessa palavra, essa palavra eficaz para os corações do ser humano. Para o coração daquela pessoa que quer aceitar Jesus, aquela pessoa que necessita de Jesus. Porque eu particularmente necessito, eu sou dependente de Jesus, eu dependo dessa graça na minha vida. E cada um dos meus irmãos, né, sabe da sua necessidade, sabe da necessidade que tem de estar aí buscando a presença de Deus a cada dia, a todo momento, e que Deus abençoe cada um dos irmãos. Que Deus abençoe. Na próxima semana estamos aí com mais, né, com mais videoaula aí sobre as próximas lições. Amém? Deus abençoe, graça e paz a cada um dos meus irmãos.